Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Quero mostrar a vocês hoje os países que falam espanhol pelo mundo. Se você é um amante dessa língua, ou até tem desejo de estudar sobre ela, assista esse vídeo até o final. Antes, peço a seu gostei nesse vídeo e que você se inscreva em nosso canal. Lembrando que no final desse vídeo tem uma surpresa para você. Você sabe como surgiu a língua espanhola? Originou-se do latim vulgar falado por parte da população que constituía a Península Ibérica. Mais tarde recebeu o nome de castelhano, ou língua castelhana, por ocasião da residência dos reis no reino medieval de Castila-Castela. Nos dias de hoje, embora o nome ainda seja referência, após a Constituição da Espanha como nação e a tentativa de uniformizar o idioma do país, a língua foi oficializada como espanhol. Vamos conhecer agora os países que falam espanhol. Argentina. O argentino-espanhol é um idioma que foi influenciado pelo italiano devido a um grande número de imigrantes italianos. A versão argentina do espanhol é um dialeto que tem alguma diferença na pronúncia e no ritmo de fala. O espanhol é a língua oficial na Argentina e cerca de 43 milhões dos 44 milhões de habitantes têm o idioma como primeira língua. O Guarani e o Quechua são algumas das outras línguas faladas na Argentina, seguido do português e alemão. Entretanto, quase todas as pessoas no país têm o espanhol como primeira ou segunda língua. Bolívia. A Bolívia tem 3 idiomas oficiais, aimara, quechua e espanhol. O que difere esse país de outros países que falam espanhol é o fato de que apenas metade da população tem o idioma como sua primeira língua. Cerca de 21% da população boliviana tem o quechua como sua língua nativa, e 2 milhões de bolivianos falam aimara. Chile. Cerca de 17 milhões de chilenos falam espanhol como sua primeira língua. As gírias locais são bastante usadas pela população, o que pode ser difícil para um espanhol nativo. Contudo, a pronúncia é bem parecida com o espanhol comum. Colômbia. Estima-se que 99,2% dos colombianos falam espanhol, embora várias regiões tenham seus próprios dialetos de colombiano-espanhol. No entanto, o espanhol colombiano ainda é considerado como tendo um sotaque mais do que ótimo para quem quer fazer um intercâmbio e aprender a língua como estrangeiro. A Colômbia reúne tudo que a gente mais ama: florestas, cultura e praias, reunindo atrações favoritas das pessoas que fazem intercâmbio por lá. Costa Rica. A Costa Rica está entre os países que falam espanhol como língua oficial. Seu dialeto é conhecido como espanhol costarriquenho, que é a língua mais falada no país. Além disso, existem 5 línguas indígenas distintas que são faladas por minorias de forma regular. Cuba. Cerca de 90% da população da grande ilha caribenha tem o espanhol como primeira língua. Cuba tem uma grande mistura de etnias, em grande parte devido ao comércio de escravos que vieram da África, mas também conta com uma mistura dos povos indígenas de Ciboney e Taino. Algumas outras línguas faladas em Cuba são o crioulo haitiano, lucime, galego e corso. República Dominicana. Mais um dos países que falam espanhol como língua oficial e tem o dialeto local conhecido como espanhol dominicano. Os dominicanos também tendem a falar mais alto e mais rápido do que outros países de língua espanhola. Algumas palavras ditas em espanhol dominicano também são diferentes do castelhano, e os dominicanos muitas vezes pulam a letra S. Equador. A maioria dos equatorianos fala espanhol como primeira língua, e além disso, há também 10 línguas nativas faladas por vários grupos étnicos no Equador. Existem 3 dialetos distintos do espanhol equatoriano, dependendo da região: espanhol da costa equatorial, espanhol andino e espanhol amazônico. El Salvador. O idioma de El Salvador também é conhecido como salvadorenho espanhol. Esse tipo de espanhol tem várias gírias e expressões que são faladas apenas no país e que também têm a pronúncia em um ponto diferente. O uso do tu é muito raro em El Salvador, e a maioria dos locais usa o usted, Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial é o único dos países que falam espanhol oficialmente na África desde 1844. O Império Espanhol ganhou o controle sobre a Guiné Equatorial no século XVII após um acordo com Portugal, e a Espanha continuou a governar o país africano até a sua independência.
Os colonos da Espanha vieram para o país para criar fazendas de cacau, por isso boa parte da população da Guiné Equatorial tem o espanhol como língua nativa. O francês e o português são outras duas línguas oficiais, já o inglês e anobonês, as línguas Igbo e Fangbo-Bicombe-Pidgin são reconhecidas como línguas regionais. Guatemala. Mais um entre os países que falam espanhol como língua oficial, a Guatemala conta com um dialeto chamado de guatemalteco. Além disso, outros 21 idiomas maias são reconhecidos pelo governo, embora o espanhol seja o único idioma oficial do país. Honduras. O espanhol é a língua oficial de Honduras. Além disso, há também algumas línguas indígenas no país, onde o Garifuna é a mais comum entre elas. Há também cerca de 42 mil imigrantes que falam árabe como sua primeira língua. México. Com vocês, o México. O maior país de língua espanhola do mundo conta com mais de 129 milhões de falantes de espanhol. A principal diferença entre o castelhano e o mexicano espanhol é o sotaque e a pronúncia de algumas palavras. Por exemplo, eles pronunciam Z e S da mesma maneira, enquanto os espanhóis têm sons diferentes para cada letra. O México também tem um grande número de línguas indígenas que são faladas diariamente, onde o náhuatl, Yucatec Maia, Mixtec, Zapotec, Celtal Maia, Xochitl Maia e Otomí estão entre as línguas indígenas mais faladas no México. Nicarágua. A Nicarágua é outro país da América Central que fala espanhol e cerca de 90% da população fala fluentemente. Além disso, há também 4 línguas indígenas que são faladas por nicaragüenses, assim como o inglês. O nicaragüense espanhol é frequentemente chamado de nicaniol, que vem uma fonologia distinta. Panamá. O espanhol falado no Panamá é frequentemente conhecido como panamenho espanhol, e cerca de 93% da população fala como sua primeira língua. Inglês, francês e árabe são algumas das outras línguas faladas no Panamá. Há também dialetos locais do espanhol, como o Ngabiri, Paraguai. O espanhol e o guarani são as línguas oficiais do Paraguai, e estima-se que cerca de 87% da população fala espanhol. O Guarani é falado por cerca de 4.650.000 pessoas, o que significa que uma grande parte da população do Paraguai é bilíngue. Peru. O espanhol é a língua mais falada no Peru, com cerca de 84% da população que o fala com regularidade. O quichua é outra língua comum no Peru, que é uma das línguas indígenas. No sul do Peru, há também um grupo bastante grande de pessoas que falam aimara. O país abriga um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, Machu Picchu, que foi descrito pela Unesco como o legado tangível mais significativo da civilização Inca. Espanha. A Espanha é a mãe dos países que falam espanhol, mas a maioria dos falantes de espanhol mora fora da Espanha, sabia? Boa parte disso é resultado do colonialismo, onde o Império Espanhol governou grandes partes da América do Norte, América do Sul e as ilhas do Caribe. Na Espanha, o espanhol é a única língua oficial a nível nacional, enquanto o basco, o catalão e o galego estão lado a lado do espanhol em certas regiões. Este é um dos muitos fatos interessantes sobre a Espanha que você provavelmente não conhecia, né? Uruguai. O espanhol é a língua oficial do Uruguai e cerca de 99% de toda a população o tem como língua materna. O uruguaio espanhol é um ponto parecido com o argentino espanhol e também tem sido influenciado por italianos e guachos. No total, há cerca de 3,3 milhões de pessoas vivendo no Uruguai, e as outras línguas faladas são minorias e incluem o português, o portunhol e o italiano. Por ser bem próximo do Brasil, o Uruguai é um dos países que falam espanhol e é fácil de viajar, com cidades super charmosas. Venezuela. Estima-se que existam 40 línguas faladas regularmente na Venezuela, mas a maioria da população fala espanhol, que é também a língua oficial. Os venezuelanos tendem a ser menos formais quando falam em comparação com outros países que falam espanhol. São diversos os países que aderiram à língua. A língua também é reconhecida por muitos como uma das mais charmosas do mundo. Agora, você que quer aprender espanhol mas não tem tempo para sair de casa e buscar um curso. Você também que tem pouquíssimo tempo para estudar mas quer aprender essa língua.
Abaixo na descrição desse vídeo deixo um link com uma oportunidade incrível para você que quer aprender espanhol. Clica lá. Se você gostou do nosso vídeo, nos ajude deixando o seu gostei e também se inscreve em nosso canal. É muito importante. Obrigado por assistir até o final, abraço.